Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai resolver algumas questões relacionadas ao conhecimento praticado no vídeo anterior, né? Então, no vídeo anterior a gente estava estudando sobre modos de organização discursiva. Peraí. Aqui. Entendi. Então, bora lá. Bora praticar. Deixa eu ver aqui. Salvar isso aqui. Então, vamos ver. A primeira questão. Né? Hum, 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 hum. O texto. Peraí. O texto 1 a 2 enquadra-se no gênero textual, conto, fábula, notícia, carta ou poesia. Na verdade não foi esse assunto que a gente estudou, não. Mas vale a pena resolver essa questão. Diego não conhecia o mar. O pai Santiago Kovadlov Keovadlov levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. O mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos, e foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar?" Então é uma fábula? Não. Uma notícia? Também não. Uma carta? Também não. Uma poesia? Não. Pode ser um conto, né? Próxima questão. Você viu que travou, né? Será que travou aqui também? Não, né? Aí passamos para a próxima. Uhum. Uhum. Próxima questão. Assinale a alternativa correta em relação ao texto
que se define como sendo do gênero textual, né? Vamos ver o texto. Cusco. Cusco, que na linguagem quechua, língua indígena local, significa umbigo do mundo, é uma pequena cidade do Peru situada no Vale Sagrado dos Incas, no alto da Cordilheira dos Andes. Local que atrai turistas de todas as partes, está localizada em uma região de clima seco e frio, o que ajuda a preservar construções dos antigos povos incas que se misturam com prédios de estilo colonial. As ruínas de Cusco, cidade que foi nomeada pela Unesco em 1983 Patrimônio Cultural da Humanidade, são o que mais chamam a atenção de turistas. Vários templos, palácios e fortalezas centenárias estão espalhadas pela cidade. Os incas acreditavam que quanto mais perto do céu e do sol, mais feliz o povo seria. Por isso as casas e os vilarejos da cidade são perto das montanhas. Juliana Venturi Tarhamantani r7.com. Então, assina a alternativa correta em relação ao texto que define como sendo o gênero textual. Crônica trata de acontecimentos corriqueiros do cotidiano? Não. Diário, relatos de experiências e fatos cotidianos de uma pessoa? Relatório expõe resultados de uma atividade realizada? Biografia relata a vida de uma pessoa, seu legado, suas experiências. Reportagem transmite informações aos leitores. Então vamos ler de novo. Ó. Cusco. Cusco, que na linguagem quechua é uma pequena cidade do Peru. Está mais para reportagem do que diário, né? O que diz isso? Tem muita pouca opinião pessoal, né? Tem mais impessoalidade. Próxima questão. O texto 1 tem como base um tema social. O objetivo é informar, oferecer dados sobre um determinado assunto. Logo, esse texto é considerado um exemplar de gênero. Vamos ver aqui. A América Latina tem número recorde de imigrantes menores de idade, alerta Unicef. É um anúncio? Não. Uma crônica? Editorial? Também não. Reportagem. Não, não precisa ler muito para saber que é reportagem. Vamos para a próxima questão. Um instante. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que... Vamos lá. Essa aqui é realmente sobre o tema que nós estudamos. Temperaturas extremas causaram impactos sem precedentes nos oceanos. As temperaturas extremas causam impactos sem precedentes nos biomas de água salgada, mostra relatório internacional. Vamos dizer que o oceano é o nosso organismo, né? Vamos dizer assim. E aí fica mais fácil de entender o impacto da alta temperatura, né? Pensando com essa estratégia. Então,
Vamos dar uma olhada aqui, ó. O relatório sobre mudanças climáticas, divulgado em agosto pela Organização das Nações Unidas, trouxe dados alarmantes sobre as consequências do aquecimento no planeta. Um estudo não menos preocupante revelou ontem que os oceanos sofrem tantos impactos negativos quanto a atmosfera. Na avaliação dos 180 especialistas de mais de 30 instituições europeias que elaboraram o Copernicus Ocean States Report, os impactos verificados nas águas salgadas, que cobrem 3 traços de superfície da Terra, não encontram precedentes históricos. Né? Nunca houve tantos impactos assim. Relatório publicado no Journal of Operational Oceanography e presidido pela... Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Possui um caráter informativo? Sim. Possui um caráter descritivo? Não. Possui um caráter narrativo? Não. Possui um caráter injuntivo? Não. Então, se bora a resposta correta. Próxima questão. De acordo com a leitura do texto 2, é correto afirmar que se trata de texto 2. Novembro Azul. Saiba quais doenças mais afetam a saúde do homem. Criada em 2011, a campanha originalmente visava a orientar a população masculina sobre o câncer de próstata. Brasília. A partir de hoje, primeiro, a campanha Novembro Azul passa a ser um movimento permanente que contempla a saúde integral do homem. A proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a ação, é mobilizar a população masculina e seus responsáveis direitos, no caso de crianças e adolescentes, para conhecerem mais sobre a sua saúde em diferentes fases da vida. Na página da campanha, o Instituto disponibiliza sobre o Novembro Azul. Tá. É uma dissertação argumentativa, uma crônica de humor, uma reportagem, um artigo de opinião? Não. Uma reportagem. Próxima questão. A partir do estudo dos gêneros e tipos textuais, é correto afirmar sobre o texto que, em meados do século XVIII, já eram muitos os caminhos que conduziam às minas de Minas Gerais, mas também muitos eram os seus descaminhos. Para evitar estes descaminhos, a coroa portuguesa determinou que o ouro e os diamantes deixassem as terras mineiras apenas por trilhas outorgadas pela realeza, que receberam o nome de Estrada Real. Inicialmente, o caminho ligava somente a cidade de Paraty às províncias. Cadê? Vamos lá, vamos ver aqui. É um texto de opinião? Não. É um texto informativo? Sim. É um texto narrativo? Não. É um texto instrucional? Não. Hum...
Em relação à estrutura de escrita do poema O Bicho, assinale a alternativa correta. Ixi, esse aqui. Vamos ver. O Bicho, Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Possui 4 estrofes e 10 versos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9. Possui 10 estrofes e 4 versos. 4 versos. Possui o mesmo número de versos e de estrofes. Possui uma estrofe e 14 versos. É um desses dois aqui, né? Então, no primeiro verso da primeira estrofe e o verso. A gente une versos em uma estrofe, né? Então a gente tem 4 estrofes e 10 versos. Não, então é errado. Na verdade, a gente une estrofes em um verso. Une estrofes em um verso. Beleza. Tá bom. Vamos para a próxima. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que a Organização Mundial de Saúde, 93% das crianças respiram poluição acima do recomendável. Em países de baixa renda, 87% dos menores de 5 anos são expostos. Um relatório divulgado hoje, 29, pela Organização Mundial de Saúde mostra que 93% das crianças e adolescentes respiram ar com nível de partículas finas acima do que é considerado recomendável para a saúde. A situação é mais grave em algumas regiões do mundo, como a Ásia e a África, e também nos países de renda média e baixa. Mortes. Além da poluição das grandes cidades, as crianças muitas vezes estão expostas a partículas geradas dentro de suas próprias casas, provocadas pela queima de combustíveis como carvão e querosene. Beleza. Trata-se de um texto de caráter narrativo? Trata-se de um texto de caráter injuntivo, informativo, um texto de caráter apelativo? Não. Informativo. Por mais que a gente saia apelado do texto, no sentido no sentido da tristeza em relação à notícia, não necessariamente, né? É um texto apelativo. Vamos lá. Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, foi fundada em 1599 às margens do rio Pontenge, com uma área de 170,298 km² e a população de 817.590 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas de 2012, é conhecido por suas belezas naturais, lindas praias, dunas, lagoas e coqueiros. É também conhecida como Cidade do Sol.
De acordo com o tipo textual, o texto acima é predominante, descritivo, injuntivo, argumentativo ou narrativo. Descritivo, né? Descritivo. Ó, e assim a gente encerra a primeira relação com questões desse tipo de arte, de construir cognições e educações para seres que vão serem julgados pela banca no sentido desse árbitro, né? Desse edifício, né? Aí no próximo vídeo a gente volta com questões de níveis um pouco mais acendidas, né? Dentro do dispositivo de complexidade, né? Utilizado pela construção elaborada dessas questões, né? E análises cobradas. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo para trabalhar esse treino de intelectualização dentro desse lado de edificação do cérebro para esses tipos de relatos e relações, né, textuais e materiais. Eu vou ficando por aqui então. Um abraço para vocês e fui!